Fala galera, agora a gente vai falar de loops, tá? Olhando aqui nas estruturas de controle, a gente pode ver que nós já falamos de if, nós já falamos de else, falamos de switch case, tá? Então o que é que falta falar? While, do while, for, vou falar um pouquinho do goto e dessas instruções break e continue, tá? Que são comandos usados no loop. A única coisa que eu não vou falar é o return, porque ele vai ficar para aula de funções. Ele não tem muita utilidade para a gente aqui na parte de loops, tá? Beleza, vamos começar então com esse primeiro loop aqui, o loop while, tá? Na tradução de while para português, significa enquanto, tá? Então, while, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, tá? É o mesmo esquema de uma condicional. Enquanto essa condição aqui que tiver aqui dentro for satisfeita, ele vai executar esse bloco de código. Depois que ela passar a não ser mais satisfeita, ele sai desse bloco de código e volta a executar o fluxo normal do programa, tá? Volta a executar o programa normalmente. Ok, então vamos colocar aqui, lembrando que uma condição só pode retornar verdadeiro ou falso. Então se eu colocar uma condição, eu posso colocar aqui, por exemplo, true, que é verdadeiro. Então sempre vai ser verdadeiro. Logo, isso aqui vai virar um loop que nunca acaba. Então ele vai ser um loop infinito, tá? Um loop sem fim, como se fosse esse loop aqui do void, tá? Dessa função. Então vamos imprimir aqui, ó, fazer um pequeno teste, imprimindo hello world aqui nesse loop. Então ele sempre vai ficar imprimindo infinitamente, e quando ele sair do loop, que é uma coisa que nunca vai acontecer por causa que o loop está infinito, tá? Ele sai e a gente teria que mudar alguma coisa. Ele iria imprimir serial.println. Vou imprimir fora, tá? Fora, tá aqui dentro, para ficar mais claro. Inicializando a serial.begin, begin 9600, que é a velocidade. Pronto. Se a gente abrir o monitor, dentro, infinitamente, ele sempre vai ficar imprimindo dentro, porque ele chegou nesse loop aqui e está travado aqui, o programa está parado aqui, ele sempre vai ficar fazendo isso. A gente pode parar a simulação, beleza. Então o que é que eu tenho que fazer? Mudar essa condição de alguma forma. Como é que eu posso fazer isso? Seguinte, vamos inventar uma lógica aqui, né? Vou criar uma variável aqui em cima, controle, chamar ela de controle, e vou dar o valor de 0. Tá. Vamos fazer a seguinte lógica, ó. Se o controle for menor que 10, então a gente vai imprimir serial.println e vai fazer controle mais. A gente já viu que esse controle mais ele é igual a controle recebe, né? Controle mais 1. Controle, tá? Controle recebe controle mais 1. Então o que é que ele está fazendo? Sempre adicionando 1 no valor do controle. Se a gente inicializar, que ele deu um erro, controle controle, né? Controle, tá? Beleza? Ok. Nota que ele imprimiu fora várias vezes, tá? Porque foi muito rápido. Vamos então fazer o seguinte, ó. Vamos a outro loop. Ou melhor, vamos só zerar o controle aqui. Controle igual a 0. Tá? Beleza. Aí dentro e alguns foras. Vamos ver como é que ficou. Dentro, vários dentro. E depois quando o valor do controle fica maior do que 10, fica igual a 10 na real, ele sai desse loop e executa isso aqui e zera a variável. Certo? Zerando a variável,
ele inicializa novamente o valor que a gente tinha para o controle, e aí tudo começa novamente. Então fica em loop, só que agora eu consigo controlar quando eu quero sair do loop, apenas com o valor dessa minha instrução, tá? Esse é o loop while, ele funciona assim. Enquanto uma coisa for verdade, faz tudo que está aqui dentro. E aqui dentro a gente pode trocar o valor da condição, fazer algo assim, para que ele acabe saindo do loop em algum momento, tá? O loop infinito geralmente não é interessante, só em algumas determinadas aplicações. Beleza. Esse é o while. Geralmente a gente usa ele quando a gente não tem um controle muito certo de quantas operações a gente vai fazer. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer exatamente 5 operações. Eu quero imprimir uma frase 5 vezes. Então eu posso utilizar o loop for. Como é que ele funciona? São todos bem parecidos. Você escreve for, abre e fecha parênteses. Só que aqui tem um detalhe, você tem que botar dois pontos e vírgula. Essa primeira parte vai ser reservada para inicialização. Como assim? Você pode fazer o seguinte, inteiro i igual a 0. Você criou uma variável i e já deu o valor 0 aqui para ela, aqui dentro, certo? Depois, você pode colocar uma condição, por exemplo, i menor que 10. Então, i começa com 0, você inicializou. Enquanto i for menor que 10, e aqui você coloca o pulo, tá? Que é o passo da variável. Que é o que vai acontecer toda vez que o loop for executado. A variável vai somar 1. Tá? Beleza? Então, o i começa com 0, enquanto o i for menor que 10, o i soma 1. Isso aí vai ficar repetindo 10 vezes. Tá? Vamos ver aqui, ó. Serial, ponto. println dentro, tá? A gente também pode imprimir utilizando a string, tá? Construtor de string. Nossa, tinha aqui, ó. Beleza. E beleza, aí serial.print println, vamos colocar assim, fora, tá? Beleza. Tá. Olha aqui. Ele está executando e toda vez ele está somando 1, certo? Então 0 dentro, 1 dentro, 2 dentro, 3 dentro, por aí vai até 9 dentro. Quando chega a 10, ele verifica, 10 é menor que 10? Não é. Então essa condição aqui vai retornar falso. Quando retorna falso, ele termina esse loop, certo? É a mesma ideia do loop while. A única diferença é que você tem um local para inicializar, o local separado aqui para fazer o passo e o local para colocar a condição, certo? E geralmente a gente utiliza isso quando a gente sabe o número de iterações, né? O número de loops, de ciclos do loops que a gente quer fazer. Por exemplo, aqui eu queria fazer 10. Eu fiz de 0 a 9, são 10 vezes. Então, eu quero fazer 10 vezes, então uso um for. Eu não sei quantas vezes eu quero fazer, então uso um while. Tá? E aqui eu tenho um fora, que é printf fora, que é para a gente verificar que ele está saindo e vai começar de novo. Tá? Aí ele fica executando infinitamente porque ele está dentro desse outro loop aqui. Tudo bem. Tudo bem. E o último loop é o loop do while, tá? Só mais um detalhe, apesar de ter os campos separados, você não obrigatoriamente precisa colocar, tá? São só locais, mas você poderia criar a variável i aqui, não fica elegante fazer isso, e colocar o i++ aqui depois de todo mundo, certo? Funcionaria do mesmo jeito, tá? Deu o mesmo resultado aqui. E você também pode não colocar uma condição e o loop vira um loop infinito, tá? Note, ó,
ele está indo infinitamente, somando, certo? E vai ficar infinitamente até a variável da overflow, mas mesmo assim ele vai continuar imprimindo valor, tá? Beleza? Ok, esse é o loop for. E o loop do while? O loop do while, ele é um loop menos utilizado, porque ele só serve, dá para fazer as mesmas coisas, só que ele é assim, ó, do while. Ele é dessa forma, só que ele é mais específico para quando você quer executar uma instrução pelo menos uma vez. Por exemplo, eu quero imprimir uma tela, tá, para o meu usuário. Vamos lá, serial.println. Vamos colocar assim, opção 1 vai ser inserir. Vamos imaginar uma aplicação bem maluca que o Arduino se conecta com o módulo Wi-Fi e faz inserção com um banco de dados, tá? Só para ter contexto. Segunda, inserir, eu quero deletar, eu quero fazer uma busca e eu quero editar. Quatro. Show. Faço, né? Enquanto eu tenho que colocar uma condição aqui. Então, primeiro ele vai executar isso aqui uma vez e depois é que ele vai testar o enquanto, tá? Então, obrigatoriamente isso aqui vai aparecer uma vez. Vamos colocar um enquanto falso. Depois que aparecer uma vez, ele não vai mostrar mais nada. E aqui eu vou colocar um delay, tá? Para quem não conhece, ainda não tinha apresentado, delay é uma função que serve apenas para gastar tempo, tá? Ela trava o programa, a quantidade de tempo que você passar aqui em milissegundos. Então eu vou botar aqui 10, 1, 2, 3. Ou seja, eu coloquei aqui uns 10 segundos, tá? Para a gente conseguir ver o resultado. Então o que foi que aconteceu? Tá, deixa eu parar e apagar tudo. Iniciando, ele imprimiu, inseriu, deletar, buscar e parou. E agora ele está travado no delay, certo? Depois de 10 segundos ele vai mandar mais uma vez, ó. Mandou de novo. Ele está parado no delay. Mas o que eu quero que vocês vejam? Que mesmo tendo esse delay, ele não fica executando novamente esse loop, porque a condição é falsa e ele acaba, tá? Mas ele executa uma vez obrigatoriamente. Diferente do que aconteceria se eu tivesse feito um while. E aí ele não executaria nenhuma vez, tá? Por exemplo, se fosse o seguinte, se em vez de do while fosse apenas o while false, aqui ó, a gente não ia ter retorno de nada, ele nunca ia imprimir nada. Se eu inicializo a simulação, não aparece nada, tá? Nada apareceu aqui, porque ele testou essa condição, viu que já era falsa e não fez nada, tá? Então é uma forma diferente de proceder, tá? Aqui ele primeiro executa, depois testa a condição. Só muda a ordem que ele faz essas operações, tá? Isso é muito útil quando você quer fazer um menu, porque geralmente quando você precisa fazer um menu, você vai esperar a pessoa entrar com algum dado. Nesse contexto, né, nessa ideia aí, vamos tentar fazer uma espécie de menu aqui, tá? Então, primeiramente, ele vai pedir para você escolher uma determinada opção e eu vou colocar aqui um true, tá? Nem precisaria ser o do while, mas vamos utilizar, certo? Depois que ele imprimir isso aqui no monitor, a gente vai ficar esperando o monitor serial, a gente vai travar o programa para esperar o monitor serial ficar disponível para leitura, tá? Então, enquanto serial.avar.label for igual a 0, significa o quê? Que não tem ninguém lá, tá? Que não tem ninguém para nenhum byte para me ler, certo? Então, quando isso aqui acontecer, eu vou ficar executando esse loop.
o loop não vai ter nada, certo? Então, eu posso apenas abrir e fechar chaves, que não vai ter nada, ou eu posso colocar um ponto e vírgula. Porque como não tem nenhuma instrução, eu posso simplesmente fazer isso e aí ele vai ficar esperando. Beleza. Depois que ele sai desse loop aqui, ele só vai sair quando tiver alguma coisa para ler. Ok. A gente vai ter mandado um número, né? Nós vamos ter mandado um número e aí ele vai verificar esse número, certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Char C, lembrando que ele recebe esse número como um caractere, char C serial.read, certo? Ele fez a leitura e pronto. E depois a gente pode imprimir aqui, ó. Print ali, o valor do lido foi 2 pontinhos a C. Isso vai dar errado. Por quê? Porque C é uma string, C é um caractere, desculpa, e aspas duplas é uma string, beleza? Então a gente tem que converter para string. Ok. Agora eu espero que dê certo, né? Vamos ver. Tá aqui. Nesse momento ele está travado nesse while, esperando eu digitar alguma coisa, tá? Eu vou imprimir 1, vou colocar 1 e eu vou enviar. O valor lido foi 1 e aí ele imprime novamente, certo? Esse 1, como eu disse, ele é um caractere, beleza? Ok. Vamos deixar um pouco melhor a aplicação agora. Um pouco melhor. Fechando aqui. Tem que parar a simulação para poder editar. Vamos tirar isso aqui. E vamos utilizar uma coisa que a gente aprendeu na aula passada. Switch case, tá? Então, dependendo do que a pessoa digitou, a gente tem o caso 1, case 2, opa, calma, case 2, case 3 e case 4, tá? E o default? O default é interessante porque caso alguma coisa dê errado, né? A gente vai conseguir tratar aqui no default, tá? Então serial.println entrada inválida, certo? E vamos copiar essa mesma estrutura para cada um desses whiles aqui, certo? Aqui também e aqui também. Tá, o que é que vai acontecer? Pera. Tá, quando eu imprimir a ideia é que ele tem inserido, então a gente pode colocar uma mensagem de inserido com sucesso. Com sucesso, tá? Aí é só replicar essa mensagem para o resto, para cada um dos outros, tá? Aqui seria, inserido, aqui seria deletado, aqui seria buscado e aqui editado. Ok, espero que funcione, né? E vamos apagar inicialmente. Para a simulação, iniciar de novo. Tá, se eu coloco 1 envio, ele me volta inserido com sucesso. Se eu coloco 2 envio, deletado com sucesso. Se eu coloco 3 envio, buscado com sucesso. Se eu coloco 4 envio, editado com sucesso. Se eu colocar 5, que é uma coisa que não tem nada a ver, ele manda entrada inválida. Beleza, tá bonito. Isso aí já serviria como uma espécie de menu para uma aplicação Arduino que se comunicasse com o banco de dados, tá? Claro que precisaria de um módulo Wi-Fi e tudo mais, mas a ideia da lógica básica é isso aí. O importante é você ter entendido
Nota que a gente já juntou várias coisas, já juntou entrada de dados, já juntou saída de dados, já juntou loops, condicionais e tudo mais. E programação é isso, você vai juntando várias coisas e no final vira uma coisa grande, tá? E muito da hora, legal? Era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Valeu!